seja muito bem-vindo, concurseiro ou para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Andressa Scheiber e vou trabalhar com vocês a matéria de Direitos Humanos para o nosso concurso aí que está chegando. Minha gente, eu separei para vocês aqueles conteúdos que têm maior probabilidade de serem cobrados pela nossa banca. Por que isso, né? Porque a gente percebe que o nosso edital, ele é muito extenso. Em compensação, nós não temos uma quantidade muito grande de questões de direitos humanos. Então, nós temos um mar de matéria para pouquíssimas questões. Então, a gente separou aquilo que mais vem caindo, aquilo que o pessoal tem mais dificuldade para nós revisarmos aí para o nosso concurso, para a nossa prova que está chegando. Eu trouxe aqui para vocês um materialzinho, né? A nossa apostila. E primeiramente eu queria trazer com vocês um pouco de noções introdutórias. Eu sei que às vezes é um pouquinho chato a gente ficar tratando de noções introdutórias, porque é inicial, a gente quer partir logo para a matéria. Mas a gente precisa entender que nas noções introdutórias nós temos alguns conceitos que podem nos auxiliar a resolver uma questão. Então vamos começar aí com o nosso materialzinho, com essas noções. Minha gente, existe uma diferença conceitual entre a expressão direitos humanos, né, e direitos fundamentais. Nós temos doutrinadores que não fazem essa diferenciação, mas algumas vezes a banca vai cobrar do nosso candidato que ele saiba essa diferença. Tá? Então, quando a gente fala tanto em direitos humanos e direitos fundamentais, nós estamos falando em direitos e garantias essenciais à preservação da dignidade humana. No entanto, o local onde estão alocadas essas normas, seja de direitos humanos ou seja de direitos fundamentais, vai ser diferente. E é isso que vai diferenciá-los. Direitos humanos, então, vai ser o conjunto de valores e direitos que estão consagrados nos tratados internacionais de direitos humanos, né? Por outro lado, direitos fundamentais são aqueles também direitos e garantias essenciais à preservação da dignidade humana, mas que estão já inseridos na nossa Constituição. Então, essa diferenciação é muito importante. Direitos humanos estão em tratados internacionais e direitos fundamentais, eles estão positivados na nossa Constituição. Eu trouxe para vocês um esqueminha, né, desenhado para que vocês lembrem, decorem direitos humanos, valores e direitos em tratados internacionais, enquanto direitos fundamentais, valores e direitos positivados na Constituição. Ainda é importante que nós saibamos o conceito de direitos humanos, né? Os direitos humanos são um conjunto de direitos considerados essenciais e indispensáveis para uma vida humana pautada na liberdade, igualdade e dignidade em um dado momento histórico. E é importante que vocês se atentem que é em um dado momento histórico. Por quê? Porque os direitos humanos, eles vão evoluindo ao longo da história, né? Eles não surgiram como a gente vê eles hoje. Não, eles são fruto de um processo evolutivo também da sociedade. Então, o que era interessante enquanto direitos humanos em determinada época pode não ser mais interessante em outra. E eu não estou dizendo que nós vamos deixar direitos humanos para trás. Não é isso. Mas que talvez em determinado momento um direito humano vai ser super importante, né, que se defenda. Em outros momentos, aquele direito humano já está tão implementado na sociedade que ele já não é uma prioridade, né? E nesse sentido, nós vamos ter que os direitos humanos, quando eles surgem, eles podem criar uma obrigação negativa que vai impor uma abstenção do Estado e dos particulares. Por exemplo, o Estado não pode me prender arbitrariamente, né? Então, nós só podemos ser presos em caso de flagrante delito ou ordem da autoridade judicial competente. Ou também nós vamos ter a obrigação positiva, né, que a gente impõe uma realização de uma conduta, também para o Estado ou para os particulares. Então, quando a gente fala de direitos, principalmente sociais, direito à educação, direito à segurança, direito à saúde, a gente obriga o Estado a fornecer. Quando a gente fala de educação, estamos falando de um fornecimento de forma gratuita. Então, direitos humanos são esse conjunto que vai ser permeado pelo momento histórico, que vai criar obrigações positivas ou negativas
a depender, né, de qual direito nós estamos falando. Outro ponto muito cobrado pelas bancas: características dos direitos humanos. As características dos direitos humanos vão variar de acordo com o doutrinador, de acordo com a banca, e por isso nós vamos tratar aqui daquelas que são mais cobradas, que são mais uniformes, né? E faremos algumas diferenciações. A primeira delas que eu quero trazer para vocês é a universalidade. A universalidade vai nos dizer que os direitos humanos são direitos de todos. Não há categorização de pessoas, né? Não há pessoas brancas, negras, homens, mulheres, não há essa diferenciação, todos têm direito. É porque a gente entende que os direitos humanos são aqueles direitos inerentes à própria condição de ser humano. Portanto, basta que eu seja ser humano para que eu tenha direitos humanos. Né? Outra característica importante é a essencialidade. Né? Os direitos humanos eles são valores indispensáveis e por isso eles devem ser protegidos por todos, não apenas pelo Estado, mas por todos. Por outro lado, nós temos também a superioridade normativa. Se entende que os direitos humanos são superiores às demais normas e essa característica ela também pode ser denominada preferenciabilidade. E por que a gente fala em superioridade normativa? Né? Porque o contexto de surgimento dos direitos humanos, como nós vamos ver a seguir, ele mostra que não basta o Estado, no seu âmbito interno, proteger, né, os direitos humanos. É necessário que isso ocorra em um âmbito internacional. Por quê? Percebemos com a Segunda Guerra que alguns estados não vão querer fazer essa proteção internamente. E se não quiserem, né, a gente tem que ter uma estrutura de ordenamento jurídico em que não seja possível negligenciar ou negar os direitos humanos. Por isso, ainda que se tenha um ordenamento que crie alguma forma de lesão aos direitos humanos, quando a gente tem o princípio da superioridade normativa, nós estamos dizendo que na hierarquia das normas os direitos humanos estarão no topo e por isso pouco interessa o que vai ser feito abaixo, né, na parte mais basilar das nossas normas. Por quê? Porque a superioridade normativa dos direitos humanos irá invalidar aquela norma que for contrária aos direitos humanos. Em âmbito interno, nós precisamos entender que, né, depois nós vamos ver também, mas a Constituição é o topo da nossa ordem institucional interna, né, da nossa ordem jurídica. Né, e os direitos humanos, as normas de direitos humanos, os tratados não estarão acima da Constituição, tá? Mas, em âmbito internacional, a gente está falando que há uma superioridade normativa. E nós vamos entender no âmbito interno como funciona um pouquinho mais adiante na nossa aula, certo? Quanto à reciprocidade, nós estamos dizendo que os direitos humanos são direitos de todos e não sujeitam apenas os estados e, consequentemente, os agentes públicos destes estados, né? Mas toda a coletividade. Em outras palavras, não basta que o Estado não me prenda, não me mate e não me agrida por si só. Também é necessário que outros particulares não façam, né? É necessário que o Estado não permita que outros particulares também façam isso comigo. Então, os direitos humanos, eles vão atingir também os particulares, né? E a gente vai perceber essa necessidade de regulação do Estado para que seja recíproco, para que não seja só Estado em relação a nós. Seguimos ainda tratando das características. Gente, relatividade dos direitos humanos. Percebam, os direitos humanos eles operam em conjunto com outros princípios e eles podem excepcionalmente serem limitados para proteger outro valor fundamental. Perceba, ser limitado não significa ser extinguido ou ter eficácia zero. Não é isso. Nós falamos em limitação, mas não pode haver um esvaziamento de um direito humano. Eles devem ser relativizados sem que haja uma extinção. Eles têm que ocorrer de forma recíproca, né? Limitações para que outro possa ocorrer, mas ambos devem existir, tá?
Também nós temos a questão da irrenunciabilidade. Algumas bancas vão trazer uma confusão entre irrenunciabilidade e indisponibilidade. Aqui nós fizemos essa diferenciação, mas saiba, muitas vezes esse conceito vai estar misturado pela banca. Irrenunciabilidade significa que nós não podemos renunciar ou alienar os direitos humanos. E quando a gente fala em irrenunciabilidade, nós não estamos falando de uma forma específica, né, de cada direito humano. Por exemplo, direito à propriedade. Direito à propriedade, ele é um direito humano. Tá, mas, prof, eu não posso renunciar, por exemplo, a uma propriedade, eu não posso doar uma propriedade, eu não posso renunciar a uma herança, por exemplo, que vai atingir meu direito de propriedade? Sim, nós estamos falando, né, pontualmente de casos específicos de propriedade, mas você não pode renunciar ao núcleo do direito, né? Você não pode simplesmente dizer, ó, eu renuncio a todo e qualquer direito de ter propriedade, qualquer propriedade, né? Eu não quero ter propriedade. Não, isso não é possível. Até porque os bens móveis, nós sabemos que a propriedade se transmite com a tradição, com a mera entrega do bem. Isso significa que a roupa que tu estás vestindo é tua. Ah, não, mas é emprestada. Gente, se alguém lhe deu uma roupa, ela não pode continuar com a propriedade daquela roupa, aquela roupa passou a ser tua, né? Por quê? Porque a propriedade, ela transmite-se com a tradição, com a entrega. Então, você não pode simplesmente renunciar. Você tem propriedades, né? Podem ser básicas, pode ser uma escova de dente que você tem, você não vai ver sem uma escova de dente, mas ela é sua, você não pode renunciar, tá? Então, essa é a ideia de irrenunciabilidade. Nós não podemos renunciar ao núcleo dos direitos. Imprescritibilidade. Né? Os direitos humanos, eles ocorrem na nossa vida de forma contínua, né? Eles vão estar valendo ao longo de toda a nossa vida e muitas vezes até após a morte, né? Nós não temos um tempo para usufruir do direito. Então, por exemplo, propriedade. Ah, se você não adquirir propriedade até tal data, após tal data, aquilo não é seu. Não, a propriedade se mantém, ainda que com o decurso do tempo, né? Outro ponto importante, interdependência. Os direitos humanos operam de forma interligada, né? E a gente reconhece que para a realização de um, nós dependemos da realização de outros. Por exemplo, direito à vida. Não basta que nós nos mantenhamos vivos, não basta que o Estado não nos mate, é necessário que nós tenhamos vida com dignidade, né? Não basta que nós sobrevivamos, né? Não basta que a gente apenas tenha o direito de sobreviver, a gente tem que ter uma vida digna. E é por isso que nós temos também o direito à saúde, porque não basta estar vivo, temos que ter condições de manter uma vida saudável. Essa é a ideia dessa interdependência, né? Para que exista direito à vida, é necessário que haja direito à saúde, é necessário que haja a dignidade, né? E por último, tratamos da historicidade, né? Os direitos humanos, eles têm uma origem histórica, eles evoluíram ao longo do tempo, através de eventos como, por exemplo, a Revolução Francesa, as guerras mundiais, e eles vão refletir as lutas da sociedade pela dignidade humana em cada momento histórico, certo? Então, eles são caracterizados por essa historicidade, eles dependem do momento em que eles surgiram. E falando em historicidade, nós vamos tratar agora dos antecedentes dos direitos humanos. Prof, mas isso é parte histórica, mas vem sendo cobrado pelas bancas. Minha gente, não há um momento pontual que nós possamos dizer, olha, neste dia, nesta data, neste momento surgiram os direitos humanos. Não, eles são um processo da consagração de diplomas normativos, de princípios, de regras que vão nortear este novo ramo do direito e que foi desenvolvido ao longo dos séculos, né? Essa ideia que nós temos, né, de uma proteção decorrente da própria condição humana revela os valores contra a opressão e pela busca do bem-estar do indivíduo ao longo da nossa história, né? Mas esses valores, eles passaram a ser consagrados e confirmados de forma universal a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que aconteceu em 1948. Mas, perceba, eles foram
afirmados de forma universal. Isso não significa que não existiam direitos humanos anteriores à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pelo contrário, né? Talvez não sejam direitos humanos como a gente entende hoje, como a gente vê hoje, mas esses direitos já existiam. Então, vamos analisar um pouquinho das etapas históricas sobre os direitos humanos, né? Claro, a gente tem que respeitar a etapa de evolução de cada sociedade. Então, quando a gente fala de sociedade antiga, a gente fala de direitos humanos de uma forma mais tímida, mais rudimentar, mais primitiva, mas ainda assim podemos considerar direitos humanos. E o expoente que eu trago para vocês é o Código de Hammurabi, né, que teve lá na Babilônia e que trouxe a nossa Lei de Italião. A Lei de Italião, ela traz uma proporcionalidade das ofensas. É aquela lei que diz, né, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Prof, mas que horror! Imagina, nós estamos retribuindo a violência com a violência. Né? A gente está dizendo, pô, se alguém furou meu olho, eu vou furar o olho do outro. Se alguém arrancou meu dente, eu vou arrancar o dente do outro. Se alguém quebrou a minha mão, eu vou quebrar a mão do outro. Olha que barbárie. Sim, concordo com vocês. Mas vocês percebem que antes disso era muito pior? Antes disso, alguém furava um olho e passava a ser morto por aquele que era agredido, né? Então nós vamos ter uma proporcionalidade do revide, né? O revide que nós vamos dar por aquela agressão anterior que sofremos, ele vai ser proporcional, não vai ser desenfreada. Então é um grau de evolução. A gente reconhece tenuamente um direito do indivíduo, que é de ter uma penalidade proporcional à agressão que ele causou. Quando a gente fala já em período romano, a gente tem uma evolução importantíssima que reflete nos dias atuais, que é o princípio da legalidade. Né? Ele contribui de forma expressiva quando a gente vê a lei das 12 tábuas, né? Porque tem a vedação do arbítrio, nós vamos ter aí patrícios e plebeus tendo uma certa igualdade social, uma forma de participação maior, então sim, é uma forma de direitos humanos. Passando aí a Idade Média, em 1215, nós tivemos o surgimento da Carta Magna da Inglaterra, né? E ali nós passamos a ter direitos dos indivíduos contra o Estado. Perceba que na Carta Magna se criou uma proteção para o baronato inglês contra os abusos do monarca João Sem Terra, né? Mas com o tempo, esses direitos foram universalizados, eles passaram a atingir todos os cidadãos, né? E não apenas aquela elite fundiária da Inglaterra. Então, a ideia que se tinha ali era de limitar um pouquinho o poder do monarca que estava sem freios. Então, novamente, temos direitos humanos. Já a época do absolutismo, quando a gente tem o surgimento dos estados nacionais, a gente tem aquela confusão, né, entre o rei, o monarca e o estado. Inclusive, o período é marcado por aquela frase, né, l'état c'est moi, o estado sou eu, né? Então, a partir do momento que tu tens uma confusão entre monarca e estado, a gente costuma ter, nesses casos, né, um estado muito opressor. Nós não temos limites pelo nosso monarca e, portanto, nós passamos a ter questionamentos por parte da população. E por isso nós tivemos o Petition of Right de 1628, né? E ele foi criar uma proibição de imposição de impostos sem que houvesse autorização pelo parlamento. Então nós estamos dizendo que para que haja uma taxação não basta a vontade do nosso monarca. E a gente já estudou na história, né, que nessa época as taxas eram criadas de forma desenfreada pelo monarca para sustentar a sua vida, né, de luxos, enfim. E por isso se criou então essa impossibilidade, né, de criar taxas sem que isso passasse necessariamente pelo parlamento, porque o parlamento representava aquela população. Também é nesse período que a gente vai ter impossibilidade de prisão ou privação de bens, de liberdades, de franquias, sem que haja, olha, uma sentença legal. Então nós estamos falando de uma ordem judicial ou de uma lei. Percebam o quanto isso limita a possibilidade de agir do nosso monarca de forma arbitrária. Mas não bastou isso. Em 1679, nós tivemos o Habeas Corpus Act. Ai, prof, habeas corpus, eu já ouvi este nome. Sim, tem tudo a ver com o que tu já ouviu.
Habeas Corpus Act é o que dá a base do nosso atual habeas corpus. Né? O Habeas Corpus Act, ele criava um mandado de proteção judicial àquelas pessoas que eram injustamente presas. Hoje, sabemos, o nosso habeas corpus, né, ele vai ter a ver com a nossa liberdade de locomoção, vai ter a ver com a prisão em flagrante, por exemplo, né, e outras possibilidades, como trancamento do inquérito policial, mas percebam, a base é a mesma. Né? A base é aquela que surgiu lá no Habeas Corpus Act em 1679. E também, ainda na época do absolutismo, nós temos o Bill of Rights, de 1689, que afirmava a vontade da lei sobre a vontade absoluta do rei. Em outras palavras, por meio do Bill of Rights se diz que o rei deve se submeter à norma, ele não está acima da lei. Não é ele o Estado em si, não. Ele é um representante do Estado e sim, ele se submete à lei. Então a gente acaba de forma definitiva com o poder autocrático dos reis ingleses a partir dessa submissão deles à vontade da norma, né? Percebam que quando a gente fala em absolutismo, a maior evolução que nós tivemos foi justamente na Inglaterra. Seguimos então tratando da nossa Revolução Francesa. Gente, a Revolução Francesa trouxe uma mudança de pensamento em todo o mundo. A gente tem que perceber que a partir da Revolução Francesa não são mais divindades, deuses que dão fundamento ao Estado, né? E nem a existência humana. Nós estamos dizendo que aqui o nosso monarca, ele não é uma divindade, ele não é mais um representante de Deus, ele não é mais o escolhido por Deus. Não. Agora nós nos centramos, a partir do iluminismo, no homem. E quando nós nos centramos no homem, nós precisamos ter uma racionalidade, né? E nós precisamos respeitar este homem na condição humana dele. Por isso, a partir da Revolução Francesa, a gente tem a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, que vai consagrar os direitos de liberdade, de igualdade, de fraternidade, e nós vamos ter então a abolição de privilégios feudais, da imunidade de castas e da aristocracia de terras. Por quê? Porque nós estamos olhando o homem enquanto ser humano e não como um escolhido. Né? Passamos então a mudar a visão de mundo. E por isso, no final ainda do século XVIII, os jacobinos defenderam a inclusão dos direitos sociais, né, na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. E aí a gente fala em direito à educação, assistência social, e por isso a gente teve uma alteração do texto em 1793. Né? Gente, a gente percebe que os regramentos nacionais já estavam desenvolvendo um pouquinho dos direitos humanos, né? Falamos lá do Código de Hammurabi, falamos do contexto romano, falamos da Inglaterra, e esse movimento ele acaba acontecendo em outros países também. Mas a gente percebe que esse movimento ele era muito nacional, né? Ele ocorria no âmbito interno e não ocorria de forma internacional. Né? E isso passou a acontecer no período pós-guerra, em que a gente percebeu que não basta que internamente nós tenhamos uma proteção dos direitos humanos, porque haverá estados que não farão essa proteção e vão ocasionar terrores como aconteceram na Segunda Guerra. Então, com a Carta da ONU, nós tivemos uma inserção temática dos direitos humanos, de uma forma tímida, é claro. Por quê? Porque a gente buscava, com a Carta da ONU, um período pré-declaração. Né? A gente criava uma forma de falar sobre os direitos humanos, mas não de forma extensiva. Não se situava o que era reconhecido, o que era essencial em âmbito internacional. E por isso, com a resolução da Assembleia Geral da ONU, se aprovou a Declaração Universal de Direitos Humanos, também chamada Declaração de Paris, porque foi assinada em Paris, e aí a gente começa a ter o rol de direitos humanos que são considerados aceitos internacionalmente. Tá? Então, essa é um pouquinho da evolução dos direitos humanos. Percebam, quando a gente chega em 1948, que é no período pós-guerra, nós temos um boom dos direitos humanos. Por quê? Porque o período de guerra foi um período de muita lesão aos direitos humanos. Vamos entender agora um pouquinho da classificação dos nossos direitos humanos, minha gente. Percebam,
Essa é uma classificação mais comum. Há autores que inovam, que criam quinta, sexta geração. Nós não vamos tratar disso porque isso é pouquíssimo cobrado em concursos, quando é cobrado, né? Mas eu quero conversar com vocês sobre essa nomenclatura, né? Primeira geração, segunda geração, terceira geração de direitos humanos. Doutrinariamente, há duas correntes. Uma que opta pelo nome geração e uma segunda que opta pelo nome dimensão de direitos humanos. E por que isso? Porque os autores que defendem a nomenclatura dimensão de direitos humanos entendem que o termo geração daria uma ideia de sucessão, em que uma geração sucederia a outra, o que em verdade não ocorre. Por quê? Porque nós não deixamos direitos para trás, nós acrescentamos direitos, certo? E por que o nome dimensão traria essa ideia melhor, né? Porque ela diz que é uma base de direitos humanos sob um enfoque, né? Sob esta dimensão, sob aquela dimensão. Mas a gente percebe que na literatura tem se utilizado majoritariamente o termo geração. Mas é importante que saibam, não é porque o nome é geração que nós estamos tendo uma sucessão. Até porque em direitos humanos nós temos, né, a vedação ao retrocesso, ou também chamado efeito cliquet. O efeito cliquet significa que a gente só pode evoluir em direitos humanos, né? Nós não podemos retroceder. E por que efeito cliquet? Eu vou trazer para vocês uma ideia que tem um nome horrível, eu tenho pavor. Talvez você conheça por esse nome, né? Mas quando a gente está tratando de direitos humanos, eu acho um pouco inaceitável. Mas vamos lá. Existe uma cinta plástica que é utilizada muito para organização de fios e cabos, né? É uma fita transparente ou branca, assim, meio leitosa, de plástico, que tem uma cintinha em que a gente passa aquela fita plástica e depois que ela passa aquela catraquinha que ela tem ali, ela não retorna mais, né? Aqui no Rio Grande do Sul o pessoal costuma chamar de engasga-gato. Eu acho horrível esse nome. Mas se você conhece por engasga-gato ou conhece essas cintas plásticas, perceba que depois que você passa, ela não volta mais. Ela só anda para frente. Ela só aperta mais. Por isso, talvez o nome engasga-gato, mas acho péssimo. Então, essa é a ideia dos direitos humanos. Eles só andam para frente, eles não retrocedem. E por isso, cliquet, né? Que faz o clique, vai passando só para frente, né? Depois que dá o clique, não retorna. Essa é a ideia. Minha gente, direitos de primeira geração, né? A primeira geração é composta pelos direitos de liberdade, em que o sujeito tem direito a prestações negativas, ou seja, o Estado não deve agir, o Estado não deve se intrometer, o Estado deve proteger a esfera de autonomia do nosso indivíduo, né? Acho que ficou cortadinho ali no nosso material, mas são os direitos à vida, o direito de ir e vir, direito à propriedade, porque o Estado não pode retirar a nossa propriedade arbitrariamente. Na segunda geração de direitos, por outro lado, nós vamos ter a necessidade de prestações positivas do nosso Estado, né? São os chamados direitos de igualdade. Por que são direitos de igualdade? Porque o Estado tem que fazer essas prestações para assegurar condições mínimas de sobrevivência. E igualdade justamente porque o Estado tem que me dar de forma que eu fique em mesma condição que os demais da sociedade. Tá? Então a gente está falando aí em direitos sociais, direito à educação, direito à saúde, direito à segurança. Também vamos ter aí a nossa terceira geração. A terceira geração ela é composta pelos direitos de fraternidade, né? Em que a coletividade vai ser a destinatária dos direitos. O que a gente está falando aí? Em direitos difusos, direitos coletivos. Então, por exemplo, direito a um meio ambiente equilibrado. Isso não é o direito meu, seu, não é o direito à coletividade. São muitas vezes chamados de direitos da humanidade, né? Direitos das gentes também.
Por quê? Porque essa é a nossa ideia, né? De que seja algo coletivo, difuso. E por fim, nós temos a quarta geração de direitos. A quarta geração de direitos, ela é composta pelos direitos humanos em face da globalização política e vão proteger o indivíduo em face dos avanços tecnológicos. Então aqui a gente vai ter a bioética, a democracia, o direito à informação, ao pluralismo, né? Então, imaginemos, quando a gente fala em bioética, nós estamos falando que você não pode estar andando aí pela rua e encontrar simplesmente um clone seu. Né? Você tem direito a não ter um clone seu andando pela rua. Ah, prof, mas por quê? Gente, para e pensa. Imagina, você tem um clone seu andando pela rua. Né? E o clone resolve cometer um crime. Né? E esse clone, ele não é muito bem cuidado, né? E ele acaba deixando marcas, vestígios, cabelo no local do crime. Então, aquele cabelo ele é coletado, né? E se faz o teste de DNA. E qual que é o DNA que vai aparecer lá? O do clone? Sim, mas o teu? Alguém sabe que ele é um clone? Será que alguém sabe? Nós temos esse controle? Não. E se ninguém sabe que ele é um clone? O que vai acontecer é que tu serás o principal suspeito. Se tu não tiveres um álibi, eventualmente você pode estar respondendo por um crime que não cometeu. Percebe a gravidade? Nós também podemos estar falando aí, se a gente não tiver bioética, de uma modificação genética. Você vai para o hospital fazer uma cirurgia e eventualmente sofre uma modificação genética, né? Porque aquela equipe trabalha com modificação genética. E a gente pode ter problemas em relação a isso, né? Em face da modificação genética. Ou, por exemplo, nós podemos ter aí uma adulteração na parte genética para que somente, vamos dar um exemplo aí, meninos e meninas loiras de olhos azuis sigam nascendo na sociedade e nós tenhamos aí uma uniformização da sociedade, que nós não tenhamos mais diversidade. Percebem o quanto a bioética é importante? Democracia também é considerado um direito de quarta geração, em face do avanço tecnológico, em face da globalização política, né? Nós temos que ter o direito de dar os rumos do nosso país, de participar da decisão política. A gente percebe que em alguns locais não está acontecendo isso, né? A gente viu aí a Venezuela, o que aconteceu? Direito à informação. Quando a gente fala em direito à informação, não é a pura e simples informação, mas direito a uma informação correta. Então perceba a relação que a banca pode fazer com você com direito de quarta geração e trazer aí a questão das fake news, né? Que é uma violação ao direito de informação, porque a informação não é correta. E pluralismo, né? Porque nós temos que ter diversas fontes, diversas bases de pensamento filosófico, político, né? E que nós tenhamos a possibilidade, né, de escolher. Prof, como eu vou lembrar de tudo isso? São muitas gerações, são muitos direitos. Trouxe um macetezinho para vocês. Primeira geração, segunda geração e terceira geração. Lembra do lema da Revolução Francesa que tu estudou lá no colégio, eu tenho certeza que tu não esqueceu. Liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade, fraternidade. Por quê? Direitos de primeira geração são direitos de liberdade. Direitos de segunda geração são direitos de igualdade. E direitos de terceira geração são direitos de fraternidade. Prof, a quarta geração tá faltando um. Não virá ET. Liberté, égalité, fraternité não virá ET. E tu vai lembrar do ETzinho azul da prof. Por que não virá ET? Poxa, se tiver aí diversos clones andando por aí, isso parece uma sociedade ET, né? Se tu tiver modificação genética, daqui a pouco podem te deixar azulzinho que nem o ET. Não, né? Não dá. Quando tu não tem informação, tu não sabe o que está acontecendo no mundo, parece que tu vive em outro planeta, né? Pois é, que nem o ET. Quando tu não tem liberdade de escolha, tu tá lá, afastado de tudo, longe do planeta. Novamente, tu é um ET. É uma ideia que eu criei para vocês, para ver se vocês conseguem decorar e lembrar disso na prova, porque isso sim pode te dar uma questão no teu concurso. Então lembra do nosso macetezinho? É bobinho, é infantil, mas vai te ajudar com certeza.
E agora nós vamos tratar dos direitos humanos na Constituição de 1988, né? A nossa Constituição de 1988 ela é um marco na história constitucional brasileira. Por quê? Porque pela primeira vez nós tivemos o mais extenso e abrangente rol de direitos, que vai incluir direitos civis, direitos políticos, direitos econômicos, direitos sociais e também garantias constitucionais, como são o mandado de injunção e o habeas data. Então, mais do que prever direitos, nós temos na nossa Constituição remédios constitucionais, garantias que vão proteger este direito, certo? E quando a gente fala nessa enumeração de direitos, a gente precisa entender que essa enumeração ela não é exaustiva. Isso porque o artigo 5º, no parágrafo 2º, vai dizer para a gente, né, que existe a não exaustividade dos direitos fundamentais. Esse é um princípio, né, da não exaustividade dos direitos fundamentais. Isso cria um sistema aberto de direitos. Presta atenção nesse nome, sistema aberto de direitos, né? Isso significa que não apenas os direitos que nós temos dentro da ordem constitucional, mas outros direitos podem ser incluídos, né? E isso ocorre por meio do regime de princípios, por meio dos tratados celebrados pelo Brasil. Então, nós temos um sistema aberto de direitos humanos, né? E por isso, lá o artigo 5º, no parágrafo 1º, vai trazer para a gente, né, que as normas que definem direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Em outras palavras, né, os direitos são tendencialmente completos, eles podem ser avocados, podem ser cobrados, né, pelo nosso indivíduo. Claro, sabemos que alguns direitos vão depender de políticas públicas, então, por exemplo, saúde. Claro que você tem direito à saúde, né? Mas o poder público precisa instituir unidade básica de saúde, precisa instituir hospital, mas a gente entende que eles têm aplicabilidade imediata, tá? A gente precisa entender que direitos humanos são uma categoria de direitos que vão representar valores essenciais de forma explícita ou de forma implícita nas constituições e nos tratados internacionais. Então, quanto a esta fundamentalidade, nós podemos ter ela sob dois vieses. O primeiro, formal, e o segundo, material. Quando a gente fala em fundamentalidade formal, nós estamos dizendo que aqueles direitos são fundamentais porque eles estão inscritos no rol de direitos protegidos pela Constituição e pelos tratados. Quando a gente fala em fundamentalidade material, nós estamos dizendo que, mesmo que esses direitos humanos não estejam expressos em constituições e em tratados, eles são ainda assim indispensáveis para a promoção da dignidade humana. Então, essa diferença entre fundamentalidade formal e material pode vir a ser alvo de cobrança pela tua banca. Gente, falamos que nós temos um sistema aberto, que novos direitos humanos podem surgir, por exemplo, de tratados internacionais, e a gente precisa entender como ocorre a incorporação desses tratados internacionais no Brasil. A incorporação depende de 3 fases que são importantes e que é necessário que você saiba diferenciar. A primeira fase, chamada fase internacional, ela é a fase de negociação, assinatura e aprovação do nosso tratado. Ela vai ser realizada pelo Poder Executivo por meio do Presidente da República, né? E o Brasil vai ser representado, então, pelo Ministério das Relações Exteriores, negociando os termos do tratado. Então, nós temos lá o nosso presidente que vai viajar lá para a cidade que vai se fazer esses acordos, né, essa negociação, e ele vai dizer se aprova ou se não aprova os termos daquele tratado. Aprovou, nós vamos para a fase interna, que é a fase de aprovação pelo Congresso Nacional. Então, após a assinatura, o tratado tem que ser submetido ao Congresso Nacional para aprovação, né? E essa aprovação ocorre por meio de um decreto legislativo. Então, assinou lá fora o nosso tratado, volta para o âmbito interno, o Congresso concorda, aprova e faz o decreto legislativo. A partir disso, nós vamos ter a fase da ratificação e de promulgação. Então, quando a gente tem a aprovação legislativa, o presidente da República ratifica, ele confirma o tratado, ele manifesta o consentimento definitivo, né, de se vincular àquele tratado,
e ela é feita por meio do decreto presidencial, que vai dar executoriedade no território nacional. Então, o que nós estamos dizendo? Que antes de se concluir essa fase, ainda não é uma norma válida dentro do ordenamento interno, tá? Vamos simplificar as fases, né, para a gente entender. Negociação, o presidente vai lá e diz, galera, gostei do que vocês me disseram. Eu concordei, mas me dá aqui esse documento que eu vou levar lá para o meu país para ver se eles concordam. Legal, trouxe para o meu país, fez uma reunião aí com a galera. Claro, eu estou simplificando só para você entender, tá? Galera, todo mundo concorda? Legal, concordamos. A ratificação e a promulgação é o nosso presidente dizendo, viu galera, deu certo, gostaram, vai valer aqui, entendeu? É simples, é básico. Então temos negociação, assinatura e aprovação pelo Congresso e ratificação e promulgação. E quando a gente tem essa internalização dos tratados, né, a gente tem um ponto importantíssimo. Isso aqui não cai em prova, isso aqui despenca. E o que é? É o status desta norma, né, de direitos humanos que vem de um tratado no âmbito interno. Por quê? Até a Emenda Constitucional 45 de 2004, todos os tratados internacionais, falassem ou não de direitos humanos, eles eram implementados no nosso ordenamento interno com status de norma infraconstitucional, ou seja, eles eram equivalentes à lei ordinária. No entanto, quando a gente teve a Emenda Constitucional 45 de 2004, então é algo relativamente recente na história do nosso país, né? Se a gente pensar que a Constituição é lá de 88 e essa emenda de 2004, né? A gente está dizendo que a gente altera a forma de incorporação desse tratado. Quando? Quando nós tivermos uma votação qualificada que está descrita lá no artigo 5º, parágrafo 3º, e vai dizer que e vamos lá, né? Tratados internacionais de direitos humanos. Nós não estamos falando de qualquer tratado, são os tratados de direitos humanos. Quando eles forem submetidos à votação e forem aprovados pelo Congresso Nacional em 2 turnos, 2 votações, né? Por 3/5 dos votos em cada casa, na Câmara, né, dos Deputados e no Senado Federal, nós vamos ter status de emenda constitucional. Ou seja, esses direitos humanos estarão em pé de igualdade com a Constituição. Nós estamos dizendo, sim, eles estão no topo do nosso ordenamento jurídico, porque eles valem tanto quanto a Constituição. Lembra da preferenciabilidade que falamos, da superioridade normativa? É por isso que se criou essa possibilidade, para que de fato haja essa superioridade normativa. O prof vai tomar aqui mais um pouquinho e seguimos, senão a voz falha. Então, minha gente, é justamente para que haja essa superioridade normativa que a gente tem à disposição do artigo 5º, parágrafo 3º. Então, com essa votação específica, nós temos status de Constituição para esses direitos humanos que vêm dos tratados internacionais. Por outro lado, o STF, no julgamento do RE 466-343 São Paulo, decidiu que tratados internacionais de direitos humanos, ainda que não aprovados com o quórum da emenda constitucional, ou seja, com o quórum de 3/5 votos em 2 turnos em cada caso do Congresso, vai ter status supralegal. Em outras palavras, está acima das leis ordinárias, mas abaixo da Constituição. Perceba, isso também é uma tentativa de ter essa superioridade normativa, mas ainda não está acima da Constituição. Para que esteja em pé de igualdade com a Constituição, é necessária essa votação específica. Compreendemos como adentra no nosso ordenamento o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, então vamos tratar do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, né? O Sistema Internacional de Direitos Humanos é um conjunto de normas, de órgãos, de mecanismos que visam a promover a proteção dos direitos humanos em todo o mundo. Atualmente, nós temos 3 sistemas regionais de proteção e um sistema universal. O sistema universal é o sistema das Nações Unidas.
E o sistema regional de proteção vai ter o sistema interamericano, o sistema europeu e o sistema africano de direitos humanos. E esses sistemas surgem a partir de 1945, como um resultado desse processo de internacionalização dos direitos humanos em resposta às atrocidades que foram cometidas na Segunda Guerra, né? Então a gente fortalece a ideia de que a proteção dos direitos humanos não deve se limitar ao Estado, né? Não deve ser uma competência nacional exclusiva, mas é um interesse internacional. E nós vamos tratar então da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUD, né? Ela foi elaborada pela Organização das Nações Unidas em 1948, né? Percebam, 1948 pós-guerra, né? E a ideia da declaração, e veja, declaração é declarar, não existe consentimento de ninguém, tá? A declaração, ela foi criada para ser uma etapa prévia à edição de um tratado internacional, né, de direitos humanos. Por quê? Porque o tratado cria a obrigatoriedade, né? Então, ela foi criada para ser uma prévia do nosso tratado internacional. Mas a Guerra Fria, os desdobramentos da Guerra Fria, acabaram obstacularizando a elaboração desse projeto, que só aconteceu em 1966, quando começou a se acalmar um pouquinho essa parte da Guerra Fria, né? E aí foi quando a gente teve a aprovação do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, né? E o Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. Então, a fase prévia aconteceu lá em 48 com a Declaração Universal, que só foi se concretizar mesmo em 1966 com os pactos. Então, a Declaração Universal de Direitos Humanos fundamenta a dignidade da pessoa humana como um pilar essencial da comunidade internacional. Mas, como a gente falou, como ela é uma declaração, ela não tem mecanismo formal de fiscalização que assegure a implementação. Por quê? Porque ela não tem essa característica de contrato, digamos assim, que tem um tratado internacional, né? Que a gente tem assinatura, concordância. Mas, ainda assim, ela é de grande importância na evolução dos nossos direitos humanos, né? E a declaração destaca para a gente 3 direitos fundamentais, né? O direito à vida, o direito à liberdade e à segurança. Também vai trazer também uma relevância para o direito de propriedade, reconhecendo como um direito inalienável. Novamente, não é o bem de que você tem propriedade que não é alienável. Não. É o núcleo essencial de direito, né? É o direito de possuir bens individualmente ou com outras pessoas, que ninguém pode ser privado de forma arbitrária e que também não pode, né, alienar ou dispor, né? Ainda nós temos uma proibição expressa à escravidão, à tortura e a qualquer forma de tratamento cruel, desumano ou degradante. A gente falou que não há direitos humanos absolutos, né? Que eventualmente a gente pode ter limitação de direitos humanos. No entanto, parte da doutrina entende que quando a gente trata de vedação à escravidão, à tortura e a tratamento cruel, esta vedação ela seria de caráter absoluto, que ela não admitiria exceções, tá? Mas em âmbito internacional a gente fala que não existe nenhum direito absoluto. Gente, eu trouxe para vocês aqui as principais prescrições da declaração. Por quê? Porque é essencial que vocês tenham feito a leitura, né, desta norma. A gente sabe que muitas vezes a cobrança da nossa banca é justamente a letra da lei, a letra da norma, a letra do tratado. Então, trouxe para vocês aquilo que tem maior destaque, mas façam a leitura da norma, certo? Primeiro, trouxe para vocês como prescrição importante o direito à vida privada, né, em que a gente vai ter a proteção contra interferência injustificada na vida pessoal, familiar, né, no domicílio, nas comunicações, a garantia contra ataque à reputação, à honra, né, e quando houver uma proteção legal contra essas violações, né, e por que a gente tem essa proteção do direito à vida privada? Para preservar a dignidade e a liberdade individual. Também temos prescrito ali o direito de ir e vir,
né? Liberdade de circulação e de residência dentro do nosso próprio país, o direito de sair de qualquer país e de retornar ao nosso próprio país. E isso serve para impedir restrição arbitrária à mobilidade. Prof, mas para eu ir para outro país que não o meu, eu preciso fazer visto. Aí é outra situação. Mas você sempre pode retornar para o seu país e você sempre pode sair de qualquer país, tá? Direito de asilo. Então, nós temos direito de buscar um refúgio em outro país em caso de perseguição, né? E ele é aplicável independente de raça, de religião, de nacionalidade. Então, isso é importante. E nós temos a exceção, né? A gente tem o direito de asilo, mas ele não é aplicável quando a perseguição que nós estamos sofrendo, ela decorre da persecução penal, né? É uma persecução decorrente de um crime comum ou de atos contrários aos princípios da ONU, por exemplo, terrorismo. Ainda temos direito à nacionalidade, então todo indivíduo tem direito a uma nacionalidade desde o nascimento. Então nós não temos mais, né, os apátridas, né, a pessoa que perdeu e ficou sem nacionalidade nenhuma, não, a pessoa tem direito a ter uma nacionalidade. A proibição de perda arbitrária da nacionalidade, então se houver a perda de uma nacionalidade, ela não pode ser arbitrária. E nós também temos direito de mudar de nacionalidade conforme os requisitos legais. Ainda, direito de constituir família. Homens e mulheres podem casar e formar família sem discriminação. E o casamento exige consentimento livre de ambas as partes. Ai, prof, isso parece muito bobo hoje em dia. Lembra quando a gente falou sobre a historicidade dos direitos humanos, né? Em determinada época da nossa sociedade, era importante dizer, olha, para se casar é importante que haja livre consentimento, porque sabemos que mulheres eram obrigadas a casar, portanto, era em algum momento histórico isso era importante determinar, né, que dependia do livre consentimento. Direito de liberdade de expressão, então temos liberdade de pensamento, de consciência, de religião e de expressão, direito de buscar, de receber e transmitir informação. Né? E a Constituição brasileira complementa esses direitos, né, mas impõe limites para proteger a honra e a dignidade. Então, é proibida a calúnia, a difamação, a injúria. Direito de reunião e associação. Então, nós temos liberdade para realizar reunião pacífica, formar associação. A gente está falando, né, reunião pacífica desarmada, associação para fins lícitos, né? Não estamos falando aí de uma associação criminosa. Nós temos também a possibilidade de organização para fins comuns e defesa de interesse de forma livre. Temos direitos políticos e proteção do Estado, então participação política direta, com plebiscito, referendo ou indireta por meio de eleição, igualdade no acesso ao serviço público, sufrágio universal e voto secreto, direito à segurança social, então previdência, saúde, assistência, seguro-desemprego, direito econômico, social, cultural, trabalho, educação, cultura. Temos direitos trabalhistas, né? Com relação ao direito ao trabalho, livre escolha de profissão, condições justas de trabalho, remuneração igual por tempo de trabalho. Enfim, minha gente, são muitos direitos e também temos os direitos sociais, né? Que é um direito a padrão de vida adequado, proteção em momentos de necessidade, cuidado especial para mãe e criança, direito à educação e à liberdade de escolha educacional, participação cultural e científica, proteção de direito autoral, busca por ordem social internacional justa. Ufa, quantos direitos! Por que isso? Porque nós temos, né, também na sequência o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, né, que também vai especificar um pouco desses direitos que estavam lá na nossa declaração. Então, por exemplo, né, a gente precisa entender que lá na declaração nós trouxemos o que era basilar, o que nós queríamos ter, mas não tinha uma obrigatoriedade. Né? Esses todos os direitos, esse rol extenso, eles servem para se dar uma base do que se ia fazer posteriormente, que ia ser obrigatório. E aí o pacto surge justamente para tornar vinculante os direitos que já estão contidos lá na Declaração de 1948. Então aqui, quando eu tratar com vocês sobre este pacto, eu não vou enumerar cada um dos direitos que nem a gente fez agora ali com a declaração. Claro, são os principais de forma mais genérica, mas nós não vamos enumerar porque ele já era referido na declaração. Vai tornar apenas vinculante. Então a gente tem que entender que o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos ele é dividido em 6 partes.
e nós vamos ter partes que vão ser mais importantes para a gente. A primeira parte, né, vai dispor do direito de todos os povos, né, de dispor livremente de suas riquezas e de seus recursos naturais e a autodeterminação, né, bem como o dever de todos os demais estados de respeitar esse direito. Então, nós estamos falando que ninguém é obrigado a nada, né, que todo mundo se autodetermina, todo mundo é livre, inclusive para explorar o que tem no seu país, né, os seus recursos naturais, e a partir daí nós vamos tratar de outros direitos. Na parte 2 nós temos, e é importante, né, quando a gente vai falar de partes mais importantes, eu sei que é complicado às vezes a gente ler todas as normas que caem no nosso concurso, mas se eu tivesse que dizer para vocês, foca a leitura, né, de algumas partes do teu pacto, eu diria para vocês, foca na leitura da parte 2, da parte 3, tá? E da parte 4. Por quê? Porque na parte 2 nós temos o estabelecimento do dever do Estado de respeitar e garantir os direitos que estão previstos no pacto, né? E especificamente como que deve ser essa proteção, né? E ali eu trago para vocês uma atenção que mesmo o imigrante que está ilegal, ele pode sim invocar os direitos do nosso Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, tá? Não é porque ele é ilegal que ele não tem direito, ele tem sim. Na parte 3, nós vamos ter o rol dos direitos que são protegidos. Na parte 4, nós vamos ter a constituição do Comitê de Direitos Humanos, que vai tratar dos relatórios e das medidas para tornar efetivos os direitos civis e políticos. Então, esse comitê ele vai receber esses relatórios que vão ter uma periodicidade para serem entregues, né? Na parte 5, nós vamos falar sobre a interpretação, que não pode ser em desfavor da Carta das Nações Unidas, né? E também nós vamos ter lá na parte 6 as formas de assinatura, ratificação, adesão, é uma parte mais procedimental. Então percebam, o mais importante para a gente é a parte 2, 3 e 4. Então eu trouxe para vocês os principais direitos garantidos pelo pacto, né? Então direito à vida, direito de não ser submetido à tortura, pena, tratamento cruel, nem experiência médica ou científica sem livre consentimento. Por que isso? Por que experiência médica ou científica? A gente lembra na Segunda Guerra, a Alemanha fazia experimento com pessoas que estavam presas, encarceradas, que estavam lá nos campos de concentração. Não tinha consentimento. É daí que surge este regramento, né? Direito à liberdade e segurança pessoal, de não ser preso, encarcerado arbitrariamente, né? Nem privado de liberdade, salvo por motivo previsto em lei. Direito de ser tratado como unidade, ainda que seja preso, né? Direito de não ser preso apenas por não cumprir uma obrigação contratual. Gente, obrigação contratual, né? Prisão por dívida. É isso que nós estamos afastando. Prof, mas e quando a gente fala de pensão alimentícia? Aí nós temos outra situação, tá? Isso a gente trata lá no Pacto de San José, mas a gente tem essa proibição com relação à obrigação contratual, né? A alimentação não é contratual, perceba. Então, livre circulação, direito de sair de qualquer país. Perceba que é uma repetição do que a gente já tratou. Garantia processual, né? São uma série, né, de direito de reunião, de associação pacífica, de pensamento, né? Então, tudo que a gente já tratou e que tem lá na nossa declaração. Um rol extenso aqui que vai estar descrito para vocês. E nós temos também o protocolo facultativo, né, dos direitos civis e políticos, que vai instituir um mecanismo de análise de petição de vítima pelas violações. Isso é remetido ao Comitê de Direitos Humanos. E nós temos o segundo protocolo adicional, que é em relativo à abolição à pena de morte, né? E percebam, o Brasil adotou os dois protocolos facultativos, então nós temos essa possibilidade de petição de vítima ao comitê e nós temos um compromisso de abolição da pena de morte. Mas nós temos uma ressalva expressa ao artigo 2º, né, do segundo protocolo. Por quê? Porque nós queríamos manter a pena de morte no caso de natureza militar do crime, né, com gravidade importante em tempo de guerra. Então, nós temos sim uma ressalva com relação a este nosso segundo protocolo. Agora, nós vamos tratar do nosso PIDESC, né, que é o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
O PDESC, minha gente, ele também faz parte aí daquilo que veio pra gente em 1966. Só que, diferentemente do nosso pacto anterior, que falava mais de direitos civis e políticos, aqui no PDESC nós vamos falar de direito econômico, direito social e cultural. Nós estamos falando, então, de direitos aí de segunda geração, percebam? Econômicos, sociais e culturais. São direitos de igualdade que vão estar prescritos aqui, né? Então, a gente tem esse texto, né, como uma forma de vitória, digamos assim. Por quê? Porque alguns estados entendiam que aquilo que constava na declaração com relação a esses direitos de segunda geração, eles eram apenas recomendações. Então, quando a gente tem o pacto, na verdade, a gente firma uma necessidade, um acordo, né, de que vão ser implementados esses direitos. E o nosso tratado está dividido em 5 partes, né? Primeira parte, novamente, fala de autodeterminação dos povos, liberdade de estatuto político, né? Na segunda parte, nós temos os compromissos assumidos pelo Estado. Então, novamente, parte importante, faça a leitura, né? Especialmente quanto à finalidade de dar efetividade aos direitos econômicos, sociais e culturais. Parte 3, importantíssima, né? Que vai tratar de forma detalhada de quais direitos econômicos, sociais e culturais nós estamos falando, né? Das medidas adequadas para garantir e tornar efetivos esses direitos. Na parte 4 também, importantíssima, obrigatoriedade de apresentar relatórios sobre as medidas de implementação e os progressos em relação à implementação desses direitos. E, por fim, regra procedimental. Então, novamente, parte mais importante para o teu concurso, parte 2, 3 e 4, novamente, tá? Quais os principais direitos garantidos pelo pacto? Então, direito ao trabalho, né? Direito a condições de trabalho equitativas e satisfatórias. Então, não adianta ficar trabalhando em condição desumana ou, né, se a gente estiver falando aí em homem e mulher, que nós não temos condições iguais de trabalho. Nós estamos falando com relação à previdência, a possibilidade de criar sindicato, de se filiar a sindicato, possibilidade de greve, de proteção e assistência familiar com tamanho e criança, nível adequado de vida. Então, a gente está dizendo que o nosso salário tem que ser adequado para garantir alimentação, vestimenta, moradia. Prof, no Brasil isso não acontece. Pois é. Deveria. Mas, percebam, a ideia é que se implemente isso o quanto antes. Então, direito à saúde física e mental, educação, participar da vida cultural, né? E também nós vamos ter um sistema de petições, né, com procedimento de investigação e medida cautelar, digamos assim, mas o Brasil não ratificou ainda este protocolo facultativo, então para nós ainda não está valendo. Falamos agora no âmbito internacional, principalmente aí no nosso sistema universal, e agora nós vamos falar do nosso sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, né? O sistema interamericano de proteção dos direitos humanos é um sistema regional e ele também visa promover, proteger, monitorar os direitos humanos entre os países membros da OEA, Organização dos Estados Americanos. Percebam, é para cá, não é para o resto do mundo, né? Também é de 1948, né? Foi aprovado pela Carta da Organização dos Estados Americanos, da OEA, e a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, né? A Carta, assim como foi a Declaração lá no âmbito universal, a Carta ela também descreve de modo genérico, né, a necessidade de respeito a direitos humanos por parte do Estado. Enquanto a Declaração ela vai enumerar quais os direitos são considerados fundamentais, quais devem ser observados e garantidos pelos Estados. A gente tem que perceber que o nosso sistema, né, com a Carta da OEA e a Declaração Americana, eles são anteriores à Declaração Universal e reconheceu expressamente a universalidade dos direitos humanos, né? Então a gente percebe que é uma inovação muito grande no sistema porque ela foi anterior à Declaração, né? Então a gente fala que esses direitos são decorrentes da própria condição de ser humano. Já no preâmbulo, a Carta estabelece que o sentido, né, a ideia que se quer é de solidariedade americana, de boa vizinhança, para que a gente tenha liberdade individual e justiça social, né? E vai trazer como base o respeito a esses direitos essenciais do homem. A adoção dessa carta da OEA e da declaração criou um processo que foi, de certa forma, lento na proteção interamericana dos direitos humanos, né?
E isso ocorre quando a gente tem uma moção por uma criação de uma Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, que posteriormente isso se tornou o principal órgão da OEA. E algumas vezes a nossa banca vai cobrar como é formada essa comissão. Né? Essa comissão é formada por 7 comissários. Eles são indicados pelos membros da OEA e eles são eleitos para mandatos de 4 anos. E podem ser reconduzidos, ou seja, eles podem novamente ficar mais 4 anos ali como um comissário. Né? Atualmente, a OEA vai ter 2 órgãos, que vai ser a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o Conselho Interamericano para Desenvolvimento Integral. A comissão, perceba, qual é a responsabilidade dela? Responsabilizar estados pelos descumprimentos dos direitos que estão descritos na Carta e na Declaração. Então, a comissão é para punição. E o Conselho, ele tem lá a obrigação de zelar pelos direitos econômicos, sociais e culturais. Então, a Comissão Interamericana ela vai atuar com uma dupla função. Né? A função de proteger os direitos humanos como um órgão da OEA, que vai processar a petição individual de violação e vai fazer recomendações aos estados. Então, percebam que a nossa comissão ela pode fazer recomendações, mas ela também pode levar os casos à corte se o estado, né, ratificou a convenção e reconheceu essa jurisdição da corte. Quando a gente fala de corte, a gente está falando de julgamento, né? A corte ela é responsável por julgar as violações dos direitos humanos e aplicar as disposições da convenção. Só que essa jurisdição ela depende de uma ratificação da convenção e tem que estar expresso pelo Estado membro que ele reconhece a Corte Interamericana, né, para fazer esse julgamento. Se ele não tiver reconhecido, então não há essa possibilidade. Chegamos então aqui no nosso Pacto de San José da Costa Rica, ou São José da Costa Rica. Né? Por quê? Porque foi assinado em São José da Costa Rica. Ele é formalmente conhecido como Convenção Americana sobre Direitos Humanos e ele é de 1969. Então, ele foi criado, né, para proteger e promover os direitos humanos nas Américas, né? Embora ele tenha sido adotado em 1969, ele só entrou em vigor em 1978, quando se atingiu o número mínimo de estados que assinaram, né? E a partir dele a gente criou a Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? Que vai reforçar as atribuições da Comissão Interamericana para tratar de violação dos direitos humanos, né? A nossa ideia por meio do pacto é promover a cultura de respeito aos direitos humanos, principalmente em situação excepcional, como guerra, crise, né? E a impossibilidade de se limitar alguns direitos de forma absoluta. A gente tem limites específicos, né? E aí o Brasil promulgou o pacto em 1992 por meio do decreto 678, né? E com a adesão, a gente fortaleceu esse compromisso do Brasil com os direitos humanos no contexto internacional. E veja, né? O STF reconheceu a superioridade sobre a lei ordinária interna. Então, como falamos anteriormente, né, do status legal que vai ter esses tratados. Então, o pacto é dividido em 3 partes, né? Principais. A parte dos direitos e deveres, né, que vai tratar dos direitos, os meios de proteção, né, que vai tratar da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da Corte Interamericana de Direitos Humanos e dos órgãos responsáveis por fiscalizar e julgar as violações, tá? Esses mecanismos vão possibilitar que pessoas individualmente denunciem as violações. E temos, por fim, lá as disposições gerais transitórias que não costumam ser cobradas pela nossa banca, tá? Mas ali na parte 1 eu trouxe para vocês os direitos e deveres, os principais, né? No capítulo 1 nós temos os deveres do Estado, né? De garantir, de respeitar os direitos sem qualquer discriminação. No capítulo 2 nós temos os direitos civis e políticos, então do artigo 3º ao 25, direito de personalidade, direito à vida, restrição de pena de morte, integridade pessoal, vedação à tortura e tratamentos cruéis, proibição de escravidão e servidão, liberdade pessoal e segurança, garantias judiciais,
princípio da legalidade, retroatividade da lei penal benéfica, indenização por erro judiciário. Percebam, olha como a gente vai evoluindo ao longo da nossa história, né? Proteção da honra e dignidade, liberdade de consciência e religião, liberdade de pensamento, direito de resposta, direito de reunião pacífica, direito de associação, proteção à família, proteção ao nome. Gente, isso é uma série de direitos, né, em cada um dos nossos artigos. Já no capítulo 3º, nós vamos ter os direitos econômicos, né, o compromisso dos estados de promover esses direitos. Nós vamos ter no capítulo 4, a suspensão de garantias, interpretação e aplicação das normas. Então, permissão para suspensão temporária de direito em situação de emergência, então, guerra, né, calamidade, exceto direito básico, como vida, integridade, personalidade jurídica. No capítulo 5, nós vamos ter correspondência entre direitos e deveres, né, que o direito implica deveres com a família, com a comunidade, com cada pessoa. E os meios de proteção. Então, quem são os órgãos competentes, quais são as organizações e funções da comissão, né? Quais são as da corte, as disposições comuns, e, enfim, as formas de assinatura. E chegamos, então, no protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, né? O protocolo adicional é chamado de Protocolo de São Salvador, porque ele é um tratado que foi adotado pela OEA em 1988 em São Salvador, né, que é a capital de El Salvador. E ele vai ampliar a proteção que nós temos aí no nosso Pacto de São José da Costa Rica para incluir também direitos econômicos, sociais e culturais. Então, a gente percebe que ora a gente tem a explicação de alguns direitos em âmbito internacional universal, ora nós trazemos isso para o nosso âmbito interamericano, né? E a gente vai cada vez se reforçando, né, que não só no âmbito internacional, mas no âmbito regional nós temos também garantias, né, de direitos humanos. Aí nós temos as obrigações dos estados, né, por meio desse protocolo adicional, de adotar medida interna para a efetivação dos direitos, a proibição de discriminação no exercício dos direitos que são reconhecidos, né, restrição, a gente não pode limitar, né, de forma arbitrária, tem que estar a limitação de acordo com o bem-estar geral, de acordo com uma sociedade democrática. E aí nós temos direito protegido, né? Direito ao trabalho, direitos trabalhistas, direitos sindicais, previdência social, direito à saúde, direito ao meio ambiente sadio, direito à alimentação, educação, direitos culturais. E importantíssimo, percebam, isso aqui é uma inovação, tá? Nós temos a proteção de grupos vulneráveis, que vem ali no nosso protocolo. Então, a gente vai ter direito da criança, proteção familiar e direito à educação gratuita e obrigatória, pessoas idosas, pessoas com deficiência. Perceba o quanto isso é inovação, faz parte da evolução dos nossos direitos humanos. E os meios de proteção, né, que são os relatórios periódicos sobre as medidas que devem ser adotadas para cumprir esses direitos, supervisionados pelo Conselho Interamericano e pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Minha gente, estamos então encerrando a nossa aula, né? A gente quer desejar aqui para vocês uma boa sorte. Quer dizer que vocês podem sempre contar com o Concurseiro On, né? O professor Pedro Kuhn aqui dando um joinha para vocês nesse encerramento, né? A gente traz para vocês aí a possibilidade de vocês conhecerem os cursos, de seguir a gente lá no Instagram. Gostou da aula? Segue a gente no Instagram. Marca lá o Concurseiro On, marca a prof. Andressa Scheibler, né? Marca o prof. Pedro Kuhn e deixamos uma oraçãozinha aí para vocês, né, em vídeo, para vocês se acalmarem. Tenham fé de que a prova de vocês vai ter muitas questões que nós estamos tratando aqui nesse aulão, né? A gente sabe que é muita matéria, mas a gente busca aquilo que é o foco que mais cai. E assim, a gente deseja uma boa sorte para vocês, uma boa prova e depois nos contem. Manda lá pra gente. Prof, caiu essa matéria que tu tratou. Prof Pedro, o que tu tratou lá na nossa aula também foi super importante, caiu, a gente viu aqui, ó, tava lá no aulão. Certo, minha gente? Muito obrigada, uma ótima prova e tchau, tchau.